Olá pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um programa. Esse é o nosso terceiro programa Pergunte ao Pardini. Hoje nós temos umas questões muito interessantes. Vale a pena chegar até o final, né? A primeira pergunta que nós temos foi formulada pelo João e ele diz o seguinte: que a gente comentasse sobre a natureza dos pronunciamentos do IA, né? Ele entende que no Brasil elas são publicadas como normas, mas nas versões originais, nas versões em inglês, elas são publicadas como padrões, como standards. E ele diz que padrões não são normas. E é verdade, é isso mesmo, João. Padrões não são normas, padrões são direcionadores para que nós tenhamos a aplicação das boas práticas. As normas, elas são oriundas de instituições normativas que conseguem regulamentar uma atividade. Então, uma norma de auditoria que é regulamentada, eu poderia citar a IN número 3 da Controladoria Geral da União, que vai tratar de como é que as auditorias governamentais, principalmente da esfera pública federal, devem agir para que possa fazer uma auditoria. Mas o que nós temos de pronunciamento do IA são padrões, padrões considerados boas práticas, que se aplicados de maneira correta e adequadas, nós podemos dizer que nós estamos fazendo uma auditoria em condições internacionais. Nós estamos fazendo auditoria utilizando as melhores práticas de gestão profissional para as atividades de uma avaliação. Então, você tem razão, são normas, mas são padrões, mas aí é uma questão de semântica, de tradução. Entenda como padrão, e não como uma regra, e não como uma lei. Aqui não é mesmo. Né? Então, para que você possa ter um bom trabalho de auditoria, é necessário que você tenha um paradigma de boas práticas. E eu posso garantir para você que os IPPFs do IA são uma das normas mais bem aceitas no mundo em relação ao trabalho de auditoria. Bom, muito bem, espero ter respondido. Agora nós temos outras questões, e eu vou pegar algumas somente, e o William Gomes, ele fez num dos programinhas que nós temos, eu acho que foi até num Pergunte ao Pardini mesmo, né? Ele fala aqui, ele traz uma aqui que é muito interessante. Ele fala o seguinte, ó, se o sistema de controles internos tem só 3 níveis, e por que ele fala isso? Porque no ICI, que é o Instituto dos Controles Internos, nós trabalhamos a hierarquia do sistema de controles internos. E nós dividimos essa hierarquia em 3 níveis: ambiente de controle, controle de processo e controle de transação. Então, nós subdividimos o sistema de controles nesses 3 pontos. E isso é o que ele está chamando de 3 níveis de controle. Esses 3 níveis estão intimamente relacionados aos conceitos do COSO. O COSO diz quais são os componentes que eu devo ter para que eu tenha um bom sistema de controles internos. E o que nós estamos falando no ICI é que esses componentes que o COSO pede para que a gente tenha para ter um bom sistema de controles internos, ele deve ser dividido em 3 níveis. O primeiro nível, ambiente de controle e responsabilidade da alta gestão, que é onde nós temos as políticas, os medidores de desempenho, todos os direcionadores de competência. Depois nós temos o nível do controle do processo, aonde nós temos como responsabilidade o gestor daquele processo, e ele vai definir quais são os procedimentos que devem ser executados nesse processo para cumprir com as políticas emanadas da alta gestão, vai definir qual é o seu medidor de desempenho e também vai executar o controle do processo. Um exemplo,
O produto de um processo de folha de pagamento é a folha de pagamento emitida. Quando o gestor aprova este controle, esta folha, ele está executando o controle do processo. Ele está dizendo o seguinte: esta folha foi emitida em consideração a todos os procedimentos, está adequada às políticas, está em conformidade com as normas e está sendo feito o pagamento justo àqueles colaboradores. E depois eu tenho um terceiro nível, que logicamente esse terceiro nível ele tem o maior número de controles internos. É onde nós temos as transações e é onde nós temos os controles de transação. Os controles de conformidade da transação, os controles de eficiência, de eficácia, os controles de consistência e integridade da informação. Por isso que nós estamos dividindo, e nós dividimos em 3 níveis, para ficar mais fácil o estudo do sistema de controles internos. E aí ele faz uma pergunta interessante, que ele fala o seguinte: os controles postos para mitigar o risco de conflito da agência estão contemplados na parte do ambiente de controle ou esses controles não fazem parte desse sistema de controles internos? Boa pergunta, e é muito interessante isso, porque existe toda uma teoria da firma, e nessa teoria da firma nós temos aquilo que nós chamamos de conflito da agência. O que é o conflito da agência? É quando o agente que foi contratado pelo principal, num processo de expansão dessa organização, começa a tomar uma atitude diferente do que o principal quer. O principal é o acionista. O agente poderia ser um presidente. Ele começa a tomar algumas ações, até porque está distanciado do principal, tem uma distância do principal, ele toma algumas ações que não estão condizentes com aquilo que o principal quer. Isso aconteceu muito em outros países, em outras organizações. E é justamente por causa do conflito da agência é que surgiu o processo de governança corporativa estruturado como nós conhecemos hoje. Né? A governança corporativa sempre existiu. De uma forma ou de outra, ela sempre existiu. Mas estruturado como nós conhecemos hoje, ele vem lá dos idos de 1980, quando lá na Inglaterra, devido às rupturas de algumas corporações, foi criado uma comissão chamada Comissão Cadbury, capitaneada pelo Sir Adrian Cadbury, e aonde ele moldou no relatório Cadbury aquilo que foi base para o Código Combinado de Governança. E tudo que nós falamos de estrutura de governança corporativa, ele está baseado nesse código. Então, a governança corporativa, ela é uma resposta ao conflito da agência. Agora, a governança corporativa, ela tem 2 pontos básicos que devem ser visualizados. O primeiro ponto é a sua estrutura. O segundo ponto é a sua cultura. O melhor dos mundos é que existam a consonância desses 2 pontos, estrutura com cultura. Né? A estrutura ela é mais simples de se fazer. Contratamos os conselheiros formam seus comitês estatutários, criamos uma agenda de reunião, uma pauta de discussão e vamos trabalhar, então, naquilo que nós chamamos de estrutura. Agora, a cultura é um pouco mais complicada, a cultura é um pouco mais desafiadora, porque a cultura faz com que os gestores, sejam eles em todos os níveis, que compreendam e estejam comprometidos com o gerenciamento de risco, com o sistema de controles internos. Além do mais, junto com os pilares da governança: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Não existe governança corporativa se eu não tiver um bom e estruturado gerenciamento de risco.
Não existe um bom e estruturado gerenciamento de risco se eu não tiver um bom sistema de controles internos. Uma governança corporativa, ela requer uma camada de compliance, aonde nós incluímos a integridade aí. Ela tem a camada do gerenciamento de risco e também do sistema de controles internos. Isso é cultura, isso é consciência. E este é o nosso grande desafio. Algumas vezes eu digo que é mais importante nós termos a cultura e a consciência do que a estrutura. Porque nós estamos vendo aí uma série de corporações que têm uma estrutura caríssima de governança, mas não tem a cultura, não tem a consciência, então essa governança passa a ser um processo fictício, uma mera ficção, para mostrar para os órgãos de controle, para mostrar para as entidades que requerem uma estrutura de governança. Então, a governança corporativa é que é a resposta ao risco de um conflito da agência. Logicamente que ela vai estar pautada no gerenciamento de risco e vai estar pautada no sistema de controles internos, né? Então, é essa visão que nós temos que ter quando nós falamos de um sistema que vai minimizar, que vai mitigar o conflito da agência. Muito bom, muito interessante. E ele fala também em relação ao modelo de 3 linhas de gestão, em que define o sistema de gestão de risco. E ele diz o seguinte: mas a gestão de risco, dependendo de como nós estamos vendo, se confunde com o sistema de controles internos. E é verdade. E é verdade. Sabe por quê? Porque o sistema de controles internos, ele é a resposta ao risco. Não existe controle interno que não esteja associado a um ou mais fatores de risco. Então, eles estão interligados. Então, vamos lá. O que é um sistema? O que é um processo? O que é uma estrutura de gerenciamento de risco? Nada mais e nada menos do que nós termos essa estrutura baseada na identificação do risco, baseado nos objetivos, sempre pensando nisso. O risco é aquele evento que vai impactar de forma adversa a nossa capacidade de alcançar os objetivos. Se nós conhecemos os objetivos, nós vamos conhecer os riscos. Mas não são os riscos que são tratados. Não! O que nós tratamos são as suas causas. Então eu preciso conhecer os riscos e os seus fatores de risco. Isso é estrutura, isso é sistema de gerenciamento de risco. Uma vez que eu conheço as causas, os fatores de risco, eu preciso fazer a sua avaliação. Eu preciso conhecer a sua magnitude. Eu preciso conhecer o seu risco bruto. E como é que nós fazemos isso? De uma forma matricial. Probabilidade vezes impacto. A probabilidade vezes o impacto, o produto dela é a magnitude, é o risco bruto. Comparo o risco bruto com o apetite a risco da organização e defino como é que eu vou tratar este fator de risco. E nós temos 4 formas de tratamento desse fator de risco. Nós podemos aceitar, compartilhar, evitar e mitigar. E quando nós falamos em mitigar o risco, nós estamos falando de um controle interno, se operacionalmente for viável, porque o controle interno, que é um sistema, não é uma ação sozinho, mas é um sistema de controle, ele é efetivo a partir do momento em que nós temos a gestão da probabilidade. E aí sim eu posso mitigar a probabilidade daquele evento acontecer. Então não dá para desassociar o sistema de controle do sistema de gerenciamento de risco. Por isso que em alguns momentos ele é visto e alguns até se confundem. Eu posso utilizar, por exemplo, o COSO controles internos para fazer a gestão de risco operacional. Não vai me dar nenhum tipo de dificuldade. Eu consigo aplicar isso. Eu não preciso aplicar o COSO ERM, que aí eu estou envolvendo também todo o processo corporativo de gestão de risco quando eu falo de riscos estratégicos. Então, essa é a resposta. Eles não se confundem, eles se complementam. Não é possível fazer uma adequada gestão de risco se eu não tiver um bom sistema de controles internos. E lembrem-se, quem faz gestão de risco faz gestão
de contingência. Quem não faz gestão de risco, faz gestão de crise. É muito importante que as empresas saibam a importância de ter um processo de gerenciamento de risco. Então, acho que essas foram as perguntas que eu escolhi para este programa. Se tiver mais dúvidas, por favor, coloquem as dúvidas ali aonde tem as mensagens do YouTube, nos mande pelo Instagram, nos envie pelo Facebook, pelo LinkedIn. Fiquem à vontade. E assim que possível, nós voltamos e respondemos. Muito obrigado por assistir. Compartilhem, se inscrevam no nosso programa e sejam felizes. Até lá, até o nosso próximo encontro, hein? Vejo vocês. Até mais. Tchau.